Dentro de... Tem que apertar aqui. Dentro deste item B, super importante, do capítulo 3º da interpretação dos sonhos. Nós concluímos da vez passada, não é, em abril, citando aquela passagem em que Freud evoca aquela ideia de Fechner, segundo a qual a cena de ação dos sonhos é diferente da cena da vida representacional de vigília. E ele, inclusive, diz que essa é a única hipótese na literatura anterior, não é, a respeito dos sonhos, que torna inteligíveis as peculiaridades especiais da vida onírica. E, ainda nessa mesma página 491, do volume 5º da coleção da Imago, ele acrescenta que a única observação sensata que ele encontrou na literatura sobre os sonhos é essa. E é importante frisar, porque o importante é se tirar daqui, que é fundamental em relação à psicanálise, fundamental, inclusive, no duplo sentido do termo, no sentido de dar uma sustentação, não é? E no sentido também de ato fundante, de ato fundador, essa distinção entre as cenas psíquicas. Sem esse conceito de cena psíquica, e principalmente sem a distinção entre duas cenas diferentes, uma da vida onírica, outra da nossa vida de vigília habitual, Freud vai dizer que a distinção entre essas duas cenas deve ser colocada no centro da explicação do mundo psíquico. Então, a gente vê o aspecto fundamental nesse duplo sentido que eu já mencionei, nessa distinção entre as cenas. É importante se observar aqui que a cena onírica não se esgota na regressão alucinatória que se apresenta como conteúdo manifesto dos sonhos. Essa não é mais do que uma expressão deformada de uma outra cena inconsciente. Então, vamos trabalhar um pouquinho essa questão, não é? A cena em que o sonhador se vê lançado num sonho, aquela situação imediata a que se refere Freud, em tempo presente do indicativo e que não comporta dúvida, nem formas optativas do verbo, essa cena que aparece no conteúdo, que é o conteúdo manifesto do sonho, é aquilo que você rememora depois, fragmentos ou pedaços inteiros, sempre com alguma, no próprio ato de rememorar, já vem uma deformação, não é? Que a censura onírica está sempre operando. Essa cena que aparece, ela é a expressão deformada de uma outra cena inconsciente, que está justamente o desejo do sonho, aquilo que Freud chama de desejo do sonho, que é um desejo inconsciente que tem força suficiente para provocar a regressão. Isto é, para transformar o que seria pensado em algo nem propriamente imaginado, porque isso aí é pensamento, mas em algo imagado, em que se impõe ao sonhador como imagem sensorial. Imagem sensorial tanto pode ser
visual, quanto pode ser imagem auditiva. Aliás, no fim, a Márcia Cirigliano, ela colocou uma questão, mas ela não está aqui. Depois, se ela vier, talvez ela possa até retomar, porque foi bem no finzinho, não houve tempo de se desenvolver nada a respeito daqui. Pois bem, a ideia de uma cena é indissociável da de uma localização. Quer dizer, quando se fala em cena, se convoca uma ideia de lugar, uma ideia de localização. Com isso, Freud, primeiro, ele anuncia que permanecerá no campo psicológico. Porque nós sabemos que a interpretação dos sonhos, que é um dos textos, digamos assim, de ruptura, e, como já vimos desde antes, em Freud e na psicanálise de um modo geral, e na ciência também de um modo geral, a ruptura implica sempre uma continuidade, porque tudo daquilo que é rompido vai sobreviver naquilo que o rompeu, não é isso? A interpretação dos sonhos, ela é uma ruptura também em relação ao projeto. O que está na interpretação dos sonhos já está no projeto. O projeto é um texto que só foi publicado póstumamente, não é? Já em 1950, mas, na verdade, as anotações do projeto são de 1895, não é isso? Se não me falha a memória. Então, é uma coisa de 5 anos anterior à interpretação dos sonhos. E a interpretação dos sonhos, de alguma forma, rompe com o projeto no que ela abre justamente para esta questão desta outra cena. E é isso que Freud anuncia aqui quando ele diz que vai permanecer no campo psicológico. Aí entra a ideia de ruptura. A ideia de continuidade vai se dar porque, na verdade, Freud nunca abandonou aquilo que ele chama do aspecto econômico da metapsicologia, que é aquela parte que trata das excitações, dos estímulos, das intensidades. Freud jamais abandonou essa questão do econômico, que vai se redimensionar, vai ocupar um outro lugar na interpretação dos sonhos, mas vai prosseguir, como vai prosseguir, de resto, durante todo o percurso freudiano. Então, quando ele diz que vai permanecer no campo psicológico, ele imediatamente diz que isso significa afastar qualquer noção de localização anatômica. Esse é o ponto. Quer dizer, a ideia de cena convoca a ideia de lugar. Falar numa cena representacional implica em falar numa localização. Mas que lugar é esse? E qual é a natureza desse lugar? Freud diz logo que vai afastar qualquer noção de localização anatômica. E nisto ele, de alguma maneira, se afasta de um projeto de neurologia, como está muito no cerne, não é? Do projeto de uma psicologia para neurólogos, lá de 1895. Mas, para se afastar dessa localização anatômica, ele tem que propor uma outra coisa. E aí ele vai construir uma metáfora ótica, que depois ele vai representar naquele esquema do pente, que ele vai elaborando graficamente, não é? Nós precisamos ter, eu já observei isto antes, mas é bom insistir neste ponto,
nós precisamos estar sempre com a ideia daquilo que Freud nos advertiu, uma advertência metodológica essencial, que é não confundir os andaimes com o edifício. Até dizendo melhor, não tomar os andaimes pelo edifício. Esse esquema do Pente é um andaime. É um recurso que ele utiliza para metaforicamente falar de uma coisa que não seria possível falar de outra forma, que não recorrendo a uma metáfora. E, no caso, ele recorre a essa metáfora ótica, sugerindo que imaginemos o aparelho que executa nossas funções anímicas como, aspas, semelhante a um microscópio composto, um aparelho fotográfico ou algo desse tipo. Quer dizer, quando eu relembro que ele chama atenção para não tomarmos os andaimes pelo edifício, eu relembro também que esse esquema do Pente é uma ficção teórica. Nós não temos um esquema desse, digamos, dentro da nossa cabeça. Com licença, que eu vou pegar um pouco de água aqui. Estou com a garganta meio seca. Quer dizer, esse aparelho é uma ficção teórica. E o que importa aí, principalmente, são as consequências que ele vai tirar disso. O que tem tudo a ver com o campo da psicanálise. É só depois das consequências que ele pode regressivamente voltar ao ponto de partida, e esse ponto de partida já não é o mesmo depois do percurso que foi feito a partir dele e do retorno a ele que se faz nesse percurso. Então, isso aqui é fundamental para a compreensão do avanço que Freud vai fazendo aqui. Afastar a localização anatômica e, para isso, ele vai criar uma metáfora ótica em que ele convoca o leitor a imaginar o aparelho como semelhante a um microscópio composto ou um aparelho fotográfico. E procede. E nisso, a localização, isso está na página 491. Com base nisso, a localização psíquica corresponderá a um ponto no interior do aparelho em que se produz um dos estágios preliminares da imagem. A localização psíquica corresponde a um ponto no interior do aparelho esse que nós já sabemos que é uma ficção teórica, que ele está tomando aqui neste momento, não é? Em que se produz um dos estágios preliminares da imagem. E ele vai adiante. No microscópio e no telescópio, como sabemos, estas mudanças, né? Em parte, em pontos ideais, em regiões em que não se situa nenhum componente tangível do aparelho. Então, veja bem, essa localização, que não é anatômica, ela se situa em pontos ideais que não correspondem a nenhum componente tangível
do aparelho. Monzani faz uma observação aqui que eu achei muito importante, que, de alguma maneira, esclarece a dificuldade na qual estamos no momento. Porque, se não corresponde a nenhum ponto tangível, como diz Freud, corresponde a quê? O Monzani diz o seguinte: Freud articula um discurso que leva em conta a dimensão de lugar, sem que isso necessariamente implique localizar esse lugar. Então, eu acho que aí ele vai no ponto para nos ajudar a ir acompanhando o passo que Freud vai dando neste momento. Ele introduz um discurso que contém a dimensão de lugar, sem que isso necessariamente implique localizar esse lugar. Vamos adiante. O lugar aqui seria, digamos assim, mais virtual do que real. Essa observação que eu coloquei aqui há muito tempo, nas primeiras vezes em que eu trabalhei o capítulo 7º, ela hoje já não tem mais o mesmo sentido que tinha quando eu a coloquei. Essa localização virtual, isso que seria virtual no momento em que eu coloquei isso, mais de 20 anos atrás, ou 30, virtual hoje é uma outra coisa. Digamos assim, é muito difícil você fazer uma distinção precisa entre o virtual e o real. O virtual tem o seu nível próprio de realidade. Digamos assim, no seu nível, o virtual é real. Hoje, nesse mundo dominado pela cibernética, pela internet. Desculpe, Agostinho, esse real que você está se referindo é o real de Lacan? O real... Não, aqui é algo... Sim, sim. Só para esclarecer. Sim, no sentido em que o Freud está tomando aqui. Tá bom, ok. Em 1900. Então, esse virtual já não... Hoje, quando se fala em realidade virtual, a gente pensa, por exemplo, como a gente estava conversando aqui antes do começo desta exposição, dessa questão, por exemplo, da inteligência artificial. Ela tem o seu nível próprio de realidade. Ela tem a sua realidade própria. Ora, mas só que Freud viu isso muito antes. Porque esse virtual a que ele se refere é o próprio real, é a realidade psíquica. Quer dizer, existe uma realidade psíquica. Quer dizer, o psíquico tem um nível de realidade que lhe é próprio, que não se confunde com a chamada realidade objetiva, não é? Do mundo exterior, ou mesmo uma realidade subjetiva dos nossos pensamentos conscientes. O mundo psíquico não se confunde com isso, porque uma coisa que é fundamental destacar é que, em Freud, o propriamente psíquico é inconsciente. Quer dizer, o termo psíquico, em Freud, é algo do campo do inconsciente. Ele, inclusive, mais adiante, vai, num dos itens, falar da realidade. E, quando ele vai falar da realidade, ele vai falar justamente disso que ele chamará de realidade psíquica. Então, nós estamos entrando numa realidade outra. Quer dizer, o mundo psíquico não é menos real
do que esse mundo exterior que nós aprendemos pelos nossos sentidos e que nos acostumamos de chamar de realidade. O mundo psíquico tem a sua realidade que lhe é própria. Quais as características dessa realidade? Procurar por isso é procurar pela forma de funcionamento do inconsciente. É só expondo o funcionamento do inconsciente que se vai atinar com essa realidade que, pelo fato de ser psíquica, não é menos realidade. Aliás, ao contrário, para a psicanálise, o psiquismo tem um nível de realidade que lhe é próprio, irredutível a qualquer outro nível, inclusive a uma localização neuronal ou cerebral. Porque com isto, com esta metáfora, Freud está fazendo uma demarcação do campo da psicanálise em relação a outros campos e evidenciando a irredutibilidade do psíquico a qualquer órgão físico ou agrupamento neuronal que nada pode ser além de seu suporte. Então, está aí um ponto crucial. Ou seja, fazendo isso, ele, ao mesmo tempo, está fazendo o que em epistemologia se chama de demarcação, não é? A demarcação do campo de uma ciência. Então, ele está fazendo uma demarcação do campo da psicanálise, nisso em que ele distingue o psíquico como algo irredutivelmente outro em relação à neurologia, em relação ao funcionamento dos órgãos, não é? Dos agrupamentos do cérebro. Ora, é evidente que aí é um corte. Isso não quer dizer que não haja uma relação. Isso não quer dizer que a neurologia seja posta inteiramente fora do campo da psicanálise. A neurologia, inclusive, é o campo original de Freud, não é? Mas o que se está dizendo é que aquilo que se passa é de uma outra ordem de realidade, que ela pode, inclusive, supor como uma espécie de suporte imprescindível um aparato físico, neuronal, mas ela não se reduz a ele. Eu poderia, quer dizer, eu sou muito leigo neste campo, porque é o campo justamente da informática, mas estamos nós aqui diante de um computador. Ele tem todo um hardware, não é? Ele tem todo aparelhos, não é? Ele tem funções, ele tem esquemas, ele tem discos, ele tem conexões que dão suporte, sem o qual não seria possível nós estarmos aqui. Mas isso que se produz sobre esse suporte ultrapassa o suporte físico enquanto tal. Deu para perceber o que eu quero dizer? Quer dizer, o funcionamento que vai ser produzido, ele supõe este suporte, mas ele ultrapassa e ele tem uma especificidade que vai além do suporte. Então, não poderia haver um mundo psíquico fora de um ser humano, pelo menos aqui na nossa realidade, neste planeta. E, consequentemente, de corpo.
A psicanálise, em momento nenhum, rejeita o corpo. Pelo contrário, o próprio conceito de pulsão inclui o corpo. A pulsão é aquilo que faz aquele liame, aquela bindung, aquele laço entre o somático e o psíquico. Só que o psíquico tem uma especificidade que, ainda que se apoie para determinadas funções no orgânico, ele se diferencia dele qualitativamente, ou seja, ele é de uma outra natureza. E essa outra natureza, hoje, mais de um século depois da publicação da Interpretação dos Sonhos, e muito tempo já depois da própria morte do Lacan, esse nível de realidade específica, se nós pensarmos no real, simbólico e imaginário, nesse laço, não é? Nós teremos uma ideia que já o Lacan vai nos trazer com mais precisão, por assim dizer, do que seja esse nível próprio de realidade. É essa nodulação, é esse enlaçamento, é essa articulação indissolúvel entre real, simbólico e imaginário, já numa linguagem lacaniana. Esse tipo de especificidade não está em nenhum aparelho. Porque mesmo isso que se chama de aparelho psíquico, o próprio Freud diz que o termo aparelho é uma metáfora que ele utiliza para que a gente possa elaborar, para que, no caso, ele possa elaborar a teoria que ele está elaborando. A própria existência desse aparelho enquanto tal é uma questão. Mas esse aparelho é uma metáfora que ele constrói, como ele diz, uma metáfora ótica que ele constrói para, a partir daí, tirar inferências, desenvolver, tirar conclusões. E, uma vez chegando a essas conclusões, à medida que elas vão se articulando e ganhando seu suporte, que até se pode dizer também empírico, porque a psicanálise tem o seu lado empírico, que é aquilo que você escuta, por exemplo, no consultório, não é? Que é a presentificação do sintoma, não é? Das formações do inconsciente. Esse lado, digamos, que dá a sustentação empírica da psicanálise, ele vem reforçar e retroativamente robustecer a hipótese que foi o ponto de partida. A ficção teórica do aparelho, essa metáfora ótica, que foi o ponto de partida para Freud aqui. Então, o psíquico e o neurológico não estão dissociados, mas um não se reduz ao outro. É aí que entra toda uma ambição cientificista de conseguir determinar pela neurologia a totalidade do psíquico. Isso, na verdade, é impossível, porque a totalidade do psíquico, se é que existe, enquanto totalidade, ela está, embora apoiada, embora com suporte neuronal, ela está para além dele. É de algo do simbólico que se trata. Não é? É aquilo que vai aparecer, por exemplo, num ato falho. É aquilo que vai aparecer, às vezes, eu me lembrei agora do que eu escutei há 1 ou 2 anos de um analisante, a seguinte coisa: é um dito que é uma condensação. Ele me dizia assim, porque ele se queixava de que não conseguia avançar, que estava sempre numa repetição das mesmas coisas.
e, num determinado momento, ele disse assim: eu acordo ontem. Olha que coisa notável, não é? Olha que formulação extraordinária. Eu acordo, o verbo está no tempo presente, mas eu acordo ontem. Então, esse ontem se presentifica nesse ato de acordar. Isso não se explica por nenhuma conexão neurológica. Isso é uma coisa que se dá no campo do simbólico. Não é? Isso é uma coisa que se dá no campo do simbólico. Quer dizer, eu acordo ontem, que traz, embora, quer dizer, até a Natalice chamou a atenção disso, que no português, como no alemão, no francês, em várias línguas, se usa o presente no lugar do futuro, não é? Eu viajo amanhã, é considerado uma espécie de idiotismo da língua, uma particularidade que lhe é própria. Eu viajo amanhã. Ora, se amanhã seria viajarei, mas o uso da língua permite você usar o presente para indicar o futuro. Mas, no caso, ele utilizou o presente para indicar o passado, que está longe do uso habitual do presente. Então, quando se diz assim, eu acordo ontem, isso tem um sentido simbólico que é irredutível a qualquer explicação de ordem neurológica. Pode até se apoiar, evidentemente, mas não se reduz a isso. Consequentemente, isso aqui seria um dos muitos elementos que podem apoiar a tese de que não é possível você, a pretexto de conferir cientificidade, uma prova empírica que se obteria no campo da neurologia, você reduzir o psíquico ao neurológico. Porque aí você teria, como querem os cientificistas, uma comprovação, uma prova empírica. A prova empírica de que a psicanálise dispõe é de outra ordem. Uma prova fugidia. Que, afinal de contas, Freud não está fazendo uma mera especulação teórica, sem nenhuma espécie de sustentação. Ele está apoiado numa prática. Ele não está apenas especulando, vamos dizer, como um filósofo que está filosofando sobre o nada, como fez, por exemplo, Sartre ou Heidegger. Qual é a comprovação empírica que você pode ter numa teoria sobre o nada? Mas você pode ter uma consistência filosófica. Você pode fazer uma teoria filosófica muitíssimo bem, consistente, com todo o rigor teórico enquanto filosofia. Mas que não nem admite como possível uma comprovação empírica. Está aqui o nada para comprovar isso que eu estou filosofando sobre ele. A psicanálise ela tem as suas comprovações empíricas na clínica, nas formações do inconsciente, em tudo que se dá como fenômeno psíquico, nas neuroses, nas psicoses, nas perversões, etc. É com base nisso que Freud diz que psicanalista tem a firme crença na sobredeterminação dos processos psíquicos. Ora, mas de onde é que pode vir essa crença? E o que pode lhe dar a firmeza para ela ser uma firme crença? É o sujeito passar pela experiência de análise. Só quem passou ou quem passa pela experiência de análise é que pode efetivamente
dar conta do campo da psicanálise. Você pode ler toda a literatura, tudo, todas as obras de Freud e de Lacan, mas você nunca terá essa firme crença se não for a partir da sua experiência em sua análise pessoal. Então, isso aqui eu acho uma coisa fundamental, essa separação que ele faz, sem negar a relação com o somático, não é? Com a fisiologia, com a neurologia, ao mesmo tempo afirmar a especificidade e especificidade irredutível do psíquico, sabendo-se que o psíquico é o inconsciente ou o psíquico é inconsciente. Porque mais adiante nós vamos chegar a um momento em que o próprio Freud fala dessa questão do inconsciente como adjetivo. Porque uma coisa é você dizer representações inconscientes. Então, inconsciente está aí como um adjetivo que qualifica o substantivo representações. Há representações e essas representações são inconscientes, inconsciente aí é adjetivo. Outra coisa é você dizer o inconsciente. Aí você substantivou esse adjetivo. De alguma maneira, você entificou esse adjetivo. Eu acho que, metodologicamente, para pensar o inconsciente, nos ajuda muito pensá-lo no sentido adjetivo também. Ao invés de pensar o inconsciente como uma entidade, um lugar, um depósito ou algo semelhante, um sistema ou algo semelhante, pensar em que determinadas representações são inconscientes, que Freud vai dizer que é representação de coisa, e outras representações são pré-conscientes, conscientes, que Freud vai dizer mais adiante aqui nesse mesmo texto, que são representações de palavra. Então, para que a gente tenha tempo também de trocar umas ideias, eu já vou concluindo que essa questão da localização, desse lugar não localizável, como diz o Freud, ele diz o seguinte, essa localização, quando ele está usando aquela metáfora com o microscópio e o telescópio, ele diz assim, essa localização não se dá propriamente nesta ou naquela lente, mas entre elas. E, aí aspas, a continuarmos com esta analogia, podemos comparar a censura entre os dois sistemas com a refração que ocorre quando o raio de luz passa para um novo meio. Não é? Quando um raio de luz, por exemplo, incide sobre uma superfície aquática, ele tem um desvio. Não é? Você vê como se ele tivesse sofrido esse fenômeno que se chama de refração. A censura, diz Freud, entre esses sistemas provoca uma espécie de refração, porque veja que ele tem um modelo físico que ele toma como base, que tem a ver com o que ele chama do econômico na psicanálise, que ele não vai abandonar. E aqui está um exemplo típico do recurso a esse sistema. A censura estaria para os sonhos, digamos assim como a refração estaria para os raios luminosos quando eles penetram em outro meio. Então, a censura provocaria uma espécie de refração. E ele nunca deixa de lado inteiramente uma fundamentação energética, uma fundamentação que tem a ver com o campo da física. O conceito de resistência, por exemplo, a resistência é algo que vem do campo da física, da energia, da eletricidade.
Você põe uma resistência, não é? Na forma de um fusível, por exemplo, que se tiver um desequilíbrio muito grande de energia, queima aquela resistência para não queimar a totalidade do que está sob o influxo daquela energia. Então, mesmo conceitos como o de resistência, eles têm a sua fundamentação também num campo, digamos, de física. E, afinal de contas, se há uma energia psíquica, se há um trabalho psíquico, energia e trabalho são conceitos da física, não são? Trabalho é um conceito típico da física, é um conceito próprio da física. Então, nós estamos aqui num momento em que campos vão se diversificando, vão ganhando a sua especificidade, sem perder a relação entre eles, mas que vão se tornando, digamos assim, autônomos no sentido de terem uma especificidade própria. E qual é a especificidade própria do psiquismo humano? É, antes de tudo, diz Freud, ser inconsciente. Para isso, é preciso procurar definir o que é o inconsciente, que ele vai começar logo em seguida, porque logo em seguida ele vai trabalhar o esquema do Pente. E aí a gente começa na próxima vez. Eu estou vendo aqui que são 20h18, então eu acho que seria um momento para parar, porque em seguida a gente vai entrar direto no esquema do Pente, acompanhando Freud, uma extremidade sensorial, uma extremidade motora, aquelas coisas que ele coloca no meio, como traços de memória e de resistência, etc. Eu pararia por aqui, eu já vi que a Teresa Meloni levantou a mão. Pois é, a gente acha que sabe o que é o inconsciente, mas esse capítulo dos sonhos, esse capítulo, não, esse texto dos sonhos, nos puxa o tapete, né? Pelo menos o meu puxa muito o tapete, principalmente depois que a gente tem uma leitura de Lacan. Eu acho que, em vez de ajudar, atrapalha. Mas vamos lá ver se a gente consegue. Eu estou pensando agora que eu acho também que o Freud, no início da obra, e toda a obra dele, ele só tem duas ciências em que ele pode se apoiar, e a ciência médica e a física. Eram as ciências respeitáveis na época, não tinha outra coisa, né? E ele faz um esforço para poder fazer algum descolamento, porque para ele inventar a psicanálise, ele tem que fazer o descolamento desse campo de ciência que é o que vigora na época. Por isso que eu acho que fica muito confuso. Eu até vou ler o que eu escrevi no chat, porque eu mesmo estou confusa, então eu prefiro ler. Quando você falou na cena inconsciente, logo no início da sua exposição, que seria uma cena que estaria na anterioridade do sonho manifesto, isso é a realidade psíquica? A primeira dúvida que eu queria tirar. Eu colocaria, Teresa, que a realidade psíquica englobaria essas duas coisas. Ah, tá. O manifesto e o conteúdo nascente. Quer dizer, a realidade psíquica, ela comportaria cenas e cenas diferenciáveis que são ilustradas, por exemplo, nessa diferenciação entre o conteúdo manifesto e o conteúdo latente. Entendi. Essa realidade englobaria isso tudo. O conceito de realidade psíquica, até então, eu entendo que ele carrega algo, quer dizer, ele carrega o inconsciente, então ele carrega algo de não representável. Aí já estou chegando perto de Lacan e meio atrapalhada, entendeu? Quer dizer, para mim, a realidade psíquica ela carrega algo de inconsciente, né? Ela não pode ser toda consciente. A gente não pode colar ela no inconsciente completamente, certo? E não foi à toa que você convocou o ID para cá. Isso, pois é. Aí eu fico pensando, a realidade psíquica, ela
ela carreia o inconsciente, mas ela não é totalmente inconsciente, porque ela tangencia o sonho manifesto. O sonho manifesto é consciente. Bom, então eu pergunto, onde a gente poderia localizar aquilo que Freud chamou de id, que eu ouso fazer uma equivalência com o real lacaniano. Começa por aí minha confusão. Sim. Pois é, o id estaria em Freud, digamos, no fundo, na origem mítica, não é? Na origem mítica das coisas. O id seria uma espécie de sede das pulsões. Pois é, mas como sede das pulsões, ele faz efeito em todo o aparelho psíquico. Sem dúvida. Ele faz efeito como o real faz, pela sua ausência. Exato. Ele insiste em se fazer representar, para usar... Perfeito. Né? Ele só é passível de algum conhecimento, de alguma apreensão, pelos efeitos que provoca. Sim. Você nunca pode ter um acesso até ele. E no sonho, onde é que estaria esse coitado do id? Ele está ali bulindo lá por baixo, como um caldeirão fervilhante, não é? De onde vai brotar, entre outras coisas, isso que Freud chama o desejo do sonho. Então, ele está no sonho todo, ele está em toda essa virtualidade, né? Ele está manifesto. Sim, pelos seus efeitos. Naquelas coisas. Agora, ele mesmo, onde é que está? Aí que a gente chega na noção de um lugar não localizável. Isso, entendi. Porque quando... Agora você falou do mito, então faz sentido o que eu ia perguntar agora e depois termina. Você, muito tempo você diz metáfora, usou metáfora. Quando Freud usa metáforas, e não só o Freud, quer dizer, a metáfora já tem como função dizer aquilo que a gente quer dizer e mais alguma coisa, que não é dito na metáfora. Né? Quando se usa uma metáfora, a gente diz aquilo que quer dizer e mais alguma coisa que não está na metáfora, mas está suposta, digamos assim. Né? Então, ao usar as metáforas, eu identifico muito na obra de Freud, as metáforas são privilegiadamente o que Freud usa para falar desse tempo mítico, desse tempo do teria sido. E ele só pode usar metáfora, é a única maneira de usar figuras de linguagem, metáforas, etc. Então, é isso. Obrigada. Ótimo, Tereza. Diga, Helena. Na verdade, é só um comentário, porque isso que você falou do psíquico e o neurológico, que não estão dissociados, mas também não se reduz a isso, quer dizer, eu fiquei pensando aqui, porque de uma maneira geral, eu tenho às vezes, assim, uma ocorrência que parece neurológica, que eu leio uma coisa e leio outra, né? Está escrito uma coisa e eu leio outra. E há muitos e muitos anos, um neurologista me disse que isso tinha alguma relação com algum ponto neurológico aí, que faz com que, em alguns momentos, a leitura se atravesse, né? Isso se dá, assim, por exemplo, numa leitura de livro é muito rara, mas em coisas que eu olho na rua andando, eu leio uma coisa e é outra, não toda uma frase, né? E agora, assim, depois que eu sou uma jovem madura, eu de vez em quando eu quero usar uma palavra e uso outra. E eu percebo, né, aquilo de uma maneira consciente. Não é assim, de onde veio essa palavra. Eu ouso achar que isso não é algo vindo do inconsciente. Mas quando você falou, eu fiquei pensando o seguinte, por que a escolha daquela palavra, que veio no lugar de outra, que isso pode estar relacionado ao que você está falando, não se reduz a um ponto neurológico, porque há, de algum modo, uma escolha que surge ali. Isso. E essa escolha ela tem determinações O inconscientes. que você trouxe. Ainda que seja uma escolha, digamos, consciente, ela, como há uma sobredeterminação, Sim. que é fundamental, sem sobredeterminação não poderia existir psicanálise, porque as associações não seriam associações
Se eu penso numa coisa falando de outra, e isso não tem nada a ver, como é que é possível uma psicanálise? Sim. Só é possível ato falho, só é possível formação do inconsciente quando, aquela coisa que o velho Hobbes já dizia, quando um ser humano pensa numa coisa, o pensamento seguinte não é tão fortuito quanto Sim. ser, não é? Quer dizer, é porque ele não deu com a noção de sobredeterminação, evidentemente, mas Freud deu, não é? Sim. Porque a coisa é sobredeterminada que essas Aham. coisas não são tão fortuitas quanto podem parecer. Os nossos pensamentos, né, que a gente vai indo, 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 e daqui a pouco a gente fala uma coisa com a outra pessoa que não tem nada a ver com o que está acontecendo ali. E aí, às vezes, a gente é obrigado a pensar, mas de onde eu tirei isso? E aí a gente começa a tentar ver as associações, em pensamento, elas também se deram por algo que Escapa. escapa. Pois é. E porque, na verdade, essas coisas elas se manifestam na medida em que elas escapam. Um ato falho Sim. é justamente aquilo que escapa, Uhum. não é? Que escapa, vamos dizer, de uma firmeza de direção. Nós Uhum. falando, o termo é de Hobbes. Nós estamos falando aqui numa coisa e vamos tentando dar uma direção e conferir uma certa firmeza a essa direção. Mas, a todo momento, incidem novas associações que nós, enquanto Uhum. vamos, sem nem nos dar conta disso, deixando de lado, porque senão nós nos perderíamos num labirinto infinito de associações. Então, nós temos que ter uma firmeza de direção, mas isso é permanentemente atravessado por uma rede complexa de associações que se reconfiguram. Elas estão em permanente processo de combinação. É como quem está diante de um caleidoscópio, por exemplo, e vai vendo aquelas figuras que a cada momento você vai tendo uma outra configuração. Uhum. As disposições, os arranjos são diferentes. Eles vão se dando em arranjos diferentes. Isso tudo é testemunho da sobredeterminação. Isso é fascinante, né? Muito, muito. É absolutamente fascinante. Ó, Tereza, quer falar de novo? Dá licença, ouvindo vocês dois falarem, me veio assim uma outra forma de tentar entender isso. Primeiro, não há na atividade humana, em qualquer atividade humana, nada que seja 100% consciente. O inconsciente está presente em qualquer atividade humana, né? Em qualquer leitura. Inclusive porque ele é anterior. Isso. E aí, quando você está falando dessa tentativa de direcionamento, né, que é esse conceito do Hobbes, e você diz, permanentemente a gente está desviando, quer dizer, essa direção, esse caminho certo de falar exatamente aquilo que eu quero dizer, não existe. Na medida em que a gente está usando o conceito de significante, é próprio do significante não significar nada. Isso. Então, sempre eu estou desviando, sempre só posso falar aquilo que eu quero falar através de desvios. Daí a questão do não todo, né? Do conceito de não toda fala, não toda verdade. É impossível falar certo, é impossível falar a verdade. A estrutura do significante já diz, né, de que a gente sempre vai falar as meias. Não é isso? Isso mostra que aquele ideal neopositivista que vingou da segunda metade do século XIX, pegando a primeira do século XX, e que teve um ponto assim culminante no chamado Círculo de Viena, no empirismo lógico, numa ideia de uma possibilidade, ainda que no limite,
de uma ciência que diga a totalidade da verdade do seu objeto, isso é, por definição, impossível. Por definição, impossível. Consequentemente, o saber é não todo. E que bom, porque se fosse todo, o que a gente ia fazer depois? Nem depois, nem antes. A gente não estaria aqui. Não estaria nem aqui. Bom, alguém quer colocar mais alguma coisa? Muito obrigada, maravilhoso. Eu que agradeço, maravilhoso. vocês trouxeram toda uma contribuição. Como sempre, a gente vai trocando aqui. Eu acho isso. Então, gente, obrigado aqui, Natalícia, Helena, Tereza, Adriana de Paula, José Nildo, Peter, Gláucia, Eliane, Agneide, Elaine, Miriam, Antônio Fabre, Simone, Lúcia e Alexandre. Muito obrigado. São os que eu vi aqui. Não sei se... Os que estão aqui agora, já tinha mais agora, gente. nesse momento. Obrigado a vocês. Boa noite. Boa noite, Todas e todos. Obrigada. Beijo grande. E não Noite. todos. O Alexandre. Eu até diria todas, todos, e não todas, e não todos. E não todos. Isso. Somos todos, não Diga todos. melhor do que Alexandre, que barba enorme! Mudei. Eu adorei. Ele está tirando o cabelo da cabeça e passando para cá, né, Alexandre? Ainda tem. Só está curto. Não, tem cabelo, ele está só raspando aqui. Tem pouco, tem pouco. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa Tchau, noite. gente. Muito obrigado. Até a próxima. Aí depois você... Quando é, Alexandre? Eu nunca... É a terceira semana, depois eu vou ver a data direitinho, mas é a terceira quarta. Sempre a terceira quarta. Perfeito. Gente, muito obrigado. Boa noite. Boa noite.